Esse Instituto Agrícola chamava Instituto Bueno Brandão. Depois a gente vai falar no módulo a respeito do Instituto. E lá existia o ensino de música. E o Joaquim foi lá para poder substituir. Mas também não tinha substituir quem? Quem é o professor que saiu de lá? Não tem. Mas aí como é que eu sei que ele foi para lá? Tinha um sargento aqui na Espanha, não sei se ele nasceu aqui ou morava aqui, mas parece que ele servia em Juiz de Fora, chamava Homero de Matos, Sargento Homero de Matos. E então ele compôs um dobrado. O dobrado é um tipo de música muito característico da música militar. Por que eu vou falar que é característico da música militar? Existe uma coisa que no militarismo a gente chama de ordem unida. Você já viu os soldados marchando e tal, né? Você olha assim que eles estão alinhadinhos, né? Aquelas colunas, aquelas fileiras, né? Ninguém esbarra no outro, não tumultua. Aquilo ali é feito através de exercícios, da marcha em si. Você aprende a marchar naquela cadência que a banda fica, o bombo fica batendo ali, né? Que aí você vai aprendendo, né? Vai dando aquela coisa do ritmo da marcha. Então a gente chama de ordem unida. Dentro da ordem unida existem vários comandos para a pessoa cumprir. Então um dos comandos é o passo dobrado, né? A maneira do soldado se deslocar. Tem o passo acelerado, né? Você tem o passo cadenciado da marcha mesmo, que é o passo dobrado para desfile. Você tem o passo de estrada. Então são vários comandos que a tropa obedece. Isso pode ser dado por corneta, porque às vezes você não tem como comandar uma certa quantidade de gente, que nem todo mundo vai escutar, porque você está num lugar aberto. E você sabe, o som propaga em linha reta, né? E dependendo do lugar, se ainda estiver ventando, são vários fatores. Então o fato da corneta ser um instrumento agudo, ela consegue percorrer, né, uma distância maior, mas também quando você está comandando um grupo pequeno, você tem como destinar esse tipo de comando, né? Mas enfim, foi esse tipo de banda, esse tipo de música que ele compôs, o dobrado Sargento Homero Matos, que ele manda um ofício em agradecimento para o jornal Mar de Espanha, né? Agradecendo a gentileza do então professor, né? Digamos assim, extremamente capaz do Instituto Bueno Brandão. Foi onde eu descobri que ele assumiu o cargo lá. Porque antes existia né, que depois talvez eu cite ele aqui também, né, que foi o primeiro professor de lá, cujo sobrenome é Filgueiras, né, e ele vai substituir. Né, ele fica de 1916 a 1926, ou 1913 a 26. Né, porque ainda tem umas questões ainda que você tem que calcular, que pode ser feito, né, mais uma vez por suposição. Então, ele passa para ir para lá. Esse instituto, ele fica lá em Estevão Pinto. Né? Ficava lá em Estevão Pinto. Hoje em dia ainda existe lá os restos da antiga estação de trem. E essas crianças ficavam lá, né? Digamos assim, eram meninos, né? Eram crianças carentes, né? Às vezes sem pai, sem mãe, ou desamparadas mesmo, de qualquer forma. Eram 45 crianças, depois eu vou falar a respeito melhor disso, mas lá tinha uma banda. Então o Joaquim, ele ficou lá. Agora, quanto tempo? Também não sei, o Instituto funcionou até 43, tá? A fonte de pesquisa e tal, nos jornais, tem os anais das câmaras da Câmara dos Deputados do Estado de Minas Gerais e algumas pesquisas que eu analisei, principalmente as pessoas que pesquisam sobre... como é que eu vou te dizer? Sobre agricultura, mas tem um nome específico a respeito disso, né? Que agora tá me falhando a memória. Então ele ficou lá durante um tempo, né? Como professor.
e continuou compondo, participava da vida ativa musical da cidade. Esse instituto, ele tinha uma jazz band, né, que é uma formação menor de instrumentos de sopro, às vezes tem banjo, instrumento de percussão, que vai tocar o ritmo característico do jazz, do Charles. Então, uma coisa que aconteceu nessa época de 30, mais ou menos, que era uma música muito popular até nos Estados Unidos, é a música americana. É até estranho de encontrar esse tipo de coisa, mas na época fez muito sucesso. Então, você tem imitação. Não, vamos tocar, você começa a ter acesso, você tem o rádio, e esse tipo de música começa a tocar na época, então as pessoas vão escutar e vão querer. No meu divertimento, digamos assim, que você tem uma playlist. Hoje em dia você vai fazer uma festa e você organiza uma playlist. Naquela época não, você tinha que conhecer a música, ter ouvido alguma vez, escrever, conhecer pessoas que saibam tocar um instrumento, né? E organizar ali um repertório que você possa tocar 2 horas, 4 horas, enfim, você tem que fazer a animação daquela festa. Era assim que acontecia, né? Então o Joaquim, ele assumindo lá, você tem as atividades lá do instituto que ele participa como professor, mas você imaginando que ele esteja ali. Porque o Joaquim, ele, digamos assim, eu vou falar que ele tinha um defeito, que ele não colocava data nenhuma nas composições dele. Não tinha. Como é que você vai saber quando que ele compôs? Existe uma forma de datar os papéis pela estrutura que o forma, né, pelas fibras dele ali, o material utilizado, que cada época o papel era de uma forma. Ou senão um processo químico, enfim, de você saber a idade do papel é muito difícil. Mas aí você tem, assim, são só 5 anos você consegue. Eu procurei saber realmente se tinha essa possibilidade. Mas teve um professor que compôs a banca, que analisou o meu projeto lá, que falou que existia uma possibilidade. Bem, eu nunca esbarrei com um estudo que pudesse realmente realizar esse tipo de coisa, né? Aí, enfim, eu não consegui nada a respeito e não tem como datar. Aí agora, por que eu vou dizer para vocês que esse material realmente estava lá no instituto, na época que ele era professor? Aconteceu algo fantástico na minha vida como pesquisador, e foi o seguinte: uma vez eu vim da Mar de Espanha, né, eu já realizava essas pesquisas desde quando começou o Espaço Cultural Miguel Falabella, que antes era ali perto, já quase chegando à igreja, na parte de baixo do antigo Hotel Castro ali, mais para frente tinha uma sala ali, que a dona Maria José Gribel, ela, né, na época ela abriu o espaço lá, ela chegou a me emprestar a chave do local. Eu abria, ia lá, pesquisava, entregava a chave para ela, para eu poder começar a ler. Sem saber entender nada, quem eram aqueles nomes e tal. Como eu falei, eram informações muito soltas, né? Depois de tanto ler, de ter contato com várias coisas, que você vai ligando uma coisa a outra. Então, era ali, essa parte, né? Aí comecei a ler algumas coisas sobre o Instituto, enfim, fui pesquisando. Aí um dia eu cheguei a comentar com um amigo meu, o Jardel Pereira Barbosa, que na época até assumiu o cargo de regente e professor da escola de música aqui de Mar de Espanha, e várias vezes a escola que a gente teve ao ponto de fechar, né, por falta de aluno, por falta de instrumento, mas por falta de instrumento mesmo e por amparo, né? Sempre foi muito difícil manter a escola e a banda 24 de setembro não é fácil, né? Então a gente sobrevive desse tipo de doação de tempo, de conhecimento que a gente adquiriu, né, por formas de você ter gratidão pelo aquilo que você recebeu. Então, um dia, conversando com o Jardel, eu já participava de um grupo de carnaval aqui em Mar de Espanha, a Banda Furiosa, talvez o pessoal conheça, né? Todo carnaval já tem mais de 16 anos que a gente toca.
no Carnaval de Marcha Espanha, também foi fruto de pesquisa, de marchinhas e arquivo da Biblioteca Nacional e vários outros tipos de coisas, várias formações, várias pessoas já tocaram na Furiosa, alunos da escola. Enfim, ele falou: Douglas, eu vou mostrar uma coisa para você que talvez você não vai acreditar. A gente estava fazendo uma arrumação no galpão da fábrica, onde era a antiga lapidação do Seu Leal, e tinha lá esse material. Várias partituras que ele ia angariando. Por isso que eu falo da importância do Seu Leal para a história da música de Marcha Espanha. Ele ia, até meu pai confirma essa história, que ele era muito amigo do Seu Leal, né, que os grupos de música iam acabando em Marcha Espanha, ele ia comprando, ia ajudando os maestros e tal, comprava o material deles e guardava no sítio. E esse sítio era o Instituto. Então, provavelmente, quando o Instituto acabou, que ele foi transferido aqui lá do Estevão Pinto para onde é o Horto, né, que a gente até suspeita, tem quase certeza mesmo que o Coronel Geraldo, ele sabia música, aprendeu música lá, e o projeto dele veio disso, de dar sequência à música em Marcha Espanha, e com o nome de 24 de setembro, a banda 24 de setembro, por pertencer, porque já existiu uma sociedade musical 24 de setembro, que o maestro era o Morgado, né? Então, esse material, ele estava lá na antiga lapidação, que era um depósito já de material de confecção. Acho que do Jorge, o filho dele. Então, quando eu comecei a catalogar as peças que estavam ali, eu falei: ué, Joaquim Duarte Gouveia? Mas esse material aqui, o material da Escola de Música Dona Noêmia, é uma coisa. Isso aqui é outra. Até então eu não sabia que ele tinha sido professor lá. Não tinha, aliás, poderia até saber que ele foi por causa dessa a respeito do dobrado do Sargento Homero Matos, mas nem toda hora você lembra de tudo que você pesquisou não, que é muita coisa. Então, ele tinha lá grades. A grade, eu vou explicar para vocês que é uma grade musical. Você tem o texto, você tem as páginas de um caderno. Imagina as páginas de um caderno. Digamos ali que cada linha da página, digamos assim que eu vou escrever a história, eu vou escrever um texto sobre João Pedro e Roberto. João Pedro, Roberto e Lucas. Aí aqui em cima, João nasceu em tanto tempo. Aqui embaixo, João Pedro e Lucas. Aí Pedro, Lucas, Roberto. E vou virando ao mesmo tempo. Eu tenho que acompanhar aquele texto ao mesmo tempo. A história deles, eu tenho que ler aquilo ao mesmo tempo. E na música acontece isso. Você escreve para um instrumento, vamos supor, o bombo, né, que é o instrumento de percussão, o saxofone, né, o sousafone. Eu estou tentando exemplificar por instrumentos que a gente, né, consiga ser mais fácil, que todo mundo consiga compreender. A flauta. Então a gente vai ali escrevendo tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter a capacidade auditiva de escutar aqueles instrumentos ao mesmo tempo, né? E a capacidade visual de saber onde cada um está tocando. Então você consegue desenvolver essa habilidade você fazendo o quê? Um condicionamento. Então eu achei essas grades musicais sobre dobrados, que é aquele assunto que eu falei agora há pouco, né? Do que é um dobrado? Uma música, né? Característica militar, né? Então tinham vários, eu acho, digamos assim, uns 8 ou 9 partituras dessa forma. E outras coisas, de repente ele estava trabalhando lá um dia, ele escreveu e foi deixando para trás, que ele tinha uma cópia daquela, estava em casa, e aquela ficou para trás. Aí quando venderam o Instituto, de repente o arquivo ficou lá, né? Porque em 43 ele acabou, as crianças foram transferidas para outros, porque esse instituto aqui foi o terceiro construído em Minas Gerais. Você tinha naquela época, eu vou falar mais detalhadamente lá na frente, no próximo módulo, vou deixar para falar, né? Mas enfim, o Joaquim Duarte Gouveia estava presente ali. Só depois que eu fui passar. Aí voltando lá, já escutaram eu falar sobre o Almanac Leinert. Bom, ele aparece.
a partir de 1930, quanto professor do Instituto. Só que professor de lá, aí como eu vou ter prova documental, eu tenho 30 e 31 só, depois some. Digamos assim, o que a Biblioteca Nacional tinha de disponível para eu pesquisar sobre o Instituto, ela só tinha exemplares até 1931, que falava sobre o Instituto. Você tem, falando do Instituto Bueno Brandão, lá em 1913, lá perto da criação dele, né? E você tem o nome do professor, a partir de 1916, do Filgueiras, né? Gonçalves Filgueiras, eu esqueci o primeiro nome. Não sei se acho que é Antônio Gonçalves Silveiras, alguma coisa assim. E depois você tem o Joaquim Duarte Gouveia, né? Então, o Joaquim, eu levantei 27 composições dele, tá? Algumas estão incompletas. As partituras estão em condições assim, péssimas pelo tempo. Se eu levar em consideração que é 1930, uma composição ali, que pode ser até antes, a gente não sabe, não tem data, já tem partitura com 100 anos. E ainda mais essa caixa que estava lá no depósito, que estava perto do telhado. Segundo a informação do Jardel, me falou lá, essa caixa tinha goteira, e às vezes teve a goteira no telhado, foi lá consertar a goteira. Mas naquele período que ela recebeu goteira, ali dentro já existia uma camada de poeira. Aquela água ali só transformou em barro, que tem hora que parece que você tirou a partitura de dentro de uma poça de barro. Juro pra vocês. E ali dentro ainda tinha passarinho fez ninho, né? Você tinha pena de passarinho ali dentro, capim, que ele utiliza para fazer, barata, traça, poeira, então terra, caco, tudo que você imaginar. Eu demorei um mês para limpar a caixa, só para limpar o material. Catalogar já é outra história, mais longa ainda. Entendeu? Que eu não consegui acabar de catalogar até hoje. Justamente porque não tem como eu separar determinado tipo de coisa que, vamos supor, se foram acontecendo, o período que o Soleil esteve vivo e ele foi pegando esses grupos que foram desaparecendo e comprando esse material deles para poder ajudar, porque eles ficavam em situação muito difícil, porque sobreviver de música é difícil mesmo, né? Então colocava à venda e como ele tinha um gosto pela música, gostava de ajudar as pessoas também, ele comprava. Então ali você pode ter um material de 3 bandas, 3, 4 bandas e você não sabe. Não foi tudo. Eu cheguei a esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio, né, de dados. Porque eu cheguei lá, não, aqui está o arquivo da banda do Instituto, aqui é Voluntários de Euterpe, aqui é a Sociedade Musical 24 de Setembro, e essa aqui é do Maestro Cici. Foi assim não. Não foi assim não. Não tem como mensurar esse tipo de coisa. Eu teria que voltar no tempo. Perguntar a cada um deles o que era aquilo ali, o que correspondia àquilo ali. Então aquilo foi um acúmulo de coisas. Quando a banda foi inaugurada aqui em Mar de Espanha, provavelmente esse material que estava guardado lá no sítio, ele foi trazido para a cidade. Uma parte não coube no arquivo, na sala da banda. Então uma ele teve que guardar, mas guardar onde? Ele utilizou, guardou, de repente essa caixa ficou rodando para lá e para cá, para lá e para cá. Talvez lá funcionasse o escritório administrativo, né? Da lapidação. Enfim, não sei também te dizer o que foi aquilo ali. O Soleil já faleceu, já tem alguns anos já. Infelizmente, você também, quando você está desenvolvendo a pesquisa, você não tem a maturidade das coisas, talvez da importância que isso pode tomar, que pode vir a ser um dia. Igual hoje, eu estou tendo a oportunidade de divulgar essa pesquisa. Entendeu? O fim era esse, só que eu também não conseguiria chegar a esse pensamento que no dia eu estaria gravando um determinado, um pequeno curso disponível na internet. Nunca pensei nisso. Uma coisa vai levando a outra, né? Como eu havia dito, né, a respeito dessa banda lá do Instituto, ela se manteve viva, digamos assim, em 1942, mas também o jornal não cita quem estava à frente como maestro, né? Não cita. Aí você vem o tempo passando, né? Eu também não sei mais ou menos quando ele pode ter falecido, tá? Mas você vê o Joaquim envolvido com muita coisa na cidade, organização de festa religiosa, eventos culturais,
tinha o Clube Mar de Espanha, eu não sei se é o Mar de Espanha que existe ainda lá perto do Horto lá, ou o Clube Mar de Espanha, enfim. Ele era presidente ou participava da organização do clube, né? Nesse tempo que a gente tem de importante dele para a cidade, que é uma coisa mais comum, talvez das pessoas da minha idade, né? Que a gente cantava na escola, todo dia de manhã a gente entrava nas filas, né? Antes de entrar na sala de aula, a gente formava as filas, ali a gente rezava e ali a gente cantava. Então um dos cânticos que a gente aprendia era o hino. A gente falava o hino de Mar de Espanha, eu só conhecia como hino de Mar de Espanha, na verdade o hino do centenário de Mar de Espanha, né? De 1951. Então esse hino, hoje a gente já tem até gravado, mais uma vez por iniciativa do Thiago, né? A gente tocou esse hino na praça, em um dos concertos que a gente fez, de final de ano, né? E ele gravou. E ainda tem no Projeto Somos dele lá ainda, ele fez a versão com piano e 4 vozes, né? Que é mais audível, até para você entender a letra. Né? Porque a banda, a gente tem, né, o nome dela, é Escola de Música, Banda e Coral 24 de Setembro. Só que o período que eu estudei lá, nunca foi feito um coral. Então acho que talvez o Thiago tenha sido o primeiro aluno a... Não vou falar revitalizar, porque ele colocou, ele fez viver esse coral do nome da banda, né? E quem compôs a música foi o Joaquim, né? E a letra é da Lacir Esquitino. Esquitino é uma família, né, muito respeitada aqui na cidade, né? E também tinha o hino do grupo, que foi composto por ele também. A melodia do grupo foi composta por ele. A gente tem até uma partitura hoje que foi editada pelo Djan Mendegali Martins. Hoje ele é subtenente da Polícia Militar, já está quase se aposentando já, o Djan. Foi meu professor de teclado, né? Foi meu professor de música, de teoria musical. Uma parte da dificuldade da banda, o Djan sempre ajudou a gente também. O Marco Antônio, enfim, os alunos sempre... A gente criou uma grande família ali na escola de música, né? Então, você tem esse envolvimento, essa importância do Joaquim Duarte Gouveia na época na cidade, né? Bem, parece aqui... Estou falando que a gente não lembra de tudo, graças a Deus estou sendo guiado aqui pelo texto que eu escrevi. No dia que eu encontrei com o bisneto do Arnaud, o nosso amigo Carlos Augusto, um dia talvez ele consiga assistir esse vídeo, tomara, acho que vai ficar muito feliz ouvir a família dele, a respeito da importância da família dele para o Mar de Espanha. Ele faleceu em 28 de novembro de 1958, tá? Então a gente já tem o Joaquim, né, imortalizado pela internet, digamos assim. A obra dele você pode consultar hoje em dia, graças ao trabalho do Thiago, né? Você tem a participação dele dos eventos na cidade, você tem a composição. Brevemente o Thiago também vai estar dentro desses projetos que fazem parte da Lei Aldir Blanc, que a gente está participando. O Thiago, o material que eu consegui levantar, o Thiago vai editorar, né, vai transformar em som, para a gente ter conhecimento da obra do Joaquim. Quem sabe alguém um dia pode fazer uma análise, que tem uma parte da música que também estuda sobre análise musical, de como ela foi composta, né? O que talvez influenciava nas composições dele. Isso tem como saber. Existem estudos desse tipo de coisa, né? Que às vezes tem uma história guardada ali que a gente não possa saber numa história, né, escrita, né, através do nosso vocabulário, que a gente conhece da leitura normal do dia a dia, para alguma influência que ele teve. De repente, vamos supor que ele gostava de Mozart. Ele pode escrever igual Mozart. Uma escrita mais simples, com certeza uma coisa mais simples, né, pelo que eu passei os olhos assim. Mas só para citar um exemplo, ele recebeu uma influência de alguém. Olha, isso aqui é bem comum. Você escutar uma música no rádio, nossa, essa música parece com do fulano de tal. É uma influência que a pessoa recebeu, né? Então, isso é bem
é bem capaz da gente conseguir fazer. Então essa família, para, digamos assim, os primeiros anos da música em Mar de Espanha foi extremamente importante. Porque você, na história da música, você tem os períodos também. Quando a gente estuda literatura na escola, a gente vê ali, né, o período barroco, né, o período... Se você estuda o romantismo, né, você tem o período do nacionalismo, você tem vários períodos. E a música, ela acompanha, né? Elas podem dar ao mesmo tempo o nacionalismo na música, o nacionalismo na literatura, pode acontecer ao mesmo tempo, pode acontecer com atraso, né? Mas eu acredito talvez isso aqui em Mar de Espanha não tenha acontecido muito, não. Porque você não... Talvez, primeiro pelos grupos, né, musicais que a gente tem, a formação que a gente tem. Você pode até ter o conhecimento dos compositores da época, mas eu não posso afirmar para vocês se houve um tipo de influência quanto a isso. Justamente o que eu falei, que a análise que eu estou fazendo é uma análise de um texto que eu estou criando, de uma história que eu estou revitalizando. Não é uma coisa assim que eu estou pegando um livro de alguém. Se eu pegasse um livro de Machado de Assis, claro que não ia ter uma capacidade dessa, e de escrever a respeito do que o Machado de Assis escreveu. O que ele abordou ali, enfim, nos textos dele, quanto, vamos supor, gramática, o vocabulário que ele utilizou. Mas, em termos de influência, porque o movimento que acontecia no Brasil, ele acontecia tardio. Ele se dava lá na Europa primeiro, né, e depois acontecer aqui no Brasil. E assim, você tem isso nas grandes capitais e no que vinha para o interior. O que influenciava a música em Mar de Espanha na época? O café? A construção da estrada de ferro? O Rio, eu tenho certeza, eu posso falar para vocês que não tem outro tipo de influência, talvez mais do Rio de Janeiro do que da região central de Minas Gerais, que tinha importância musical. Com certeza, você tem aí quase 400 quilômetros de distância até Belo Horizonte, e o Rio de Janeiro 200 e poucos quilômetros, né? Então, essa área de Ouro Preto, então, talvez seja mais longe ainda, não sei te dizer a distância correta, mas a influência, até mesmo a questão lá da banda de música dos Alpes, como foram formados, quem que ensinou, eu tenho o nome, depois eu vou falar a respeito, eu pulei, seria o próximo módulo, mas como eu já estava falando a respeito da família Gouveia, então nada mais assim, até para questão de entendimento, esse papel. Não vi envolvimento nenhum do Arnaud com Joaquim, apesar de quando você tem a citação do falecimento da cunhada, né, das visitas constantes, então provavelmente o músico, quando se encontra, toca, ou ele participou de um evento, só que é uma coisa que não foi citada em lugar nenhum, então não tem esse envolvimento. Será que o Arnaud ensinou o Joaquim alguma coisa? Que parece que a escrita do Joaquim talvez não seja tão complexa, tá? Complexa. Então eu não tenho como afirmar para vocês também, porque eu não fiz uma análise, eu só olhei assim de repente, né? Mas para ser bonito, você não precisa de complexidade. Bonito em música é aquilo que agrada o seu ouvido, tá? Isso que eu queria deixar para vocês, né? Não precisa ter milhares de notas, milhares de som para uma coisa ser bonita. Então um simples som bem executado já faz uma grande diferença. Então esse é mais um módulo que eu vou encerrando por aqui, tá? Espero que tenham gostado, estejam se interessando sobre o assunto e que dê para vocês uma visão diferente de Mar de Espanha, de uma área que a gente não conhece, que é a área musical do passado histórico de Mar de Espanha. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, né? Temos mais módulos ainda pela frente, que o curso ainda não acabou. E eu vou introduzindo mais algumas coisas para a gente entender essa certa complexidade, mas ao mesmo tempo esse
esse enlaçamento dos fatos históricos que levam até a banda 24 de setembro. Até mais!